Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do UnityCast, O Risco do Sucesso. Sempre agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros que estão conosco desde o início dessa jornada. A RapGen, lá de Salvador, a Starken, aqui de Florianópolis, e a EcoResponder, atendimentos emergenciais de cargas químicas. E hoje nós temos um episódio para lá de especial, um episódio que a gente trouxe um convidado que um faz parte da história e da vida do outro já há quase 30 anos. E quando eu comecei a trabalhar com esse empreendedor, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Cris, tu vai se dar bem, porque tudo que ele toca vira ouro, né? E então, assim, é uma honra para nós, é uma honra para mim, né? É uma honra para minha família ter conosco o Alfredo Zatter, né? Empreendedor, empresário aqui de Joinville, cara com coração que não cabe no peito dele, cara que a gente ama demais da conta e que nós temos excelentes histórias, né, para compartilhar da nossa jornada, da nossa caminhada ao longo desses 30 anos. Alfredo, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco, fique à vontade. Cristiano, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Tem bastante exagero aí nas palavras. Essa frase de que tudo que ele toca vira ouro, antes fosse verdade, né? Mas, enfim, a gente fez bastante coisa na vida e uma boa parte deram certo. Mas muitas não deram também. Faz parte. Faz parte, né? Da vida do empreendedor. Quando fala em empreender, na verdade, além da solidão, né, e tomar decisões difíceis ao longo dessa jornada, nós sabemos que faz parte do dia a dia do empreendedor, do empresário, né? E nem sempre são decisões que são assertivas. Às vezes se perde, às vezes se ganha, né, mas no final das contas, né, os resultados sempre são muito bacanas e as lições de vida que nós aprendemos, né, a experiência que nós adquirimos, ela realmente faz a diferença na nossa vida, né? Então, você sabe muito bem e tem uma trajetória em vários segmentos que você já atuou, já apostou, né? E nesse sentido a gente acompanhou muito, né? Eu acompanhei muito como exemplo, na verdade, de empreendedorismo. Hoje, quando perguntam quem é o teu mentor, na verdade, um dos meus maiores mentores é você, e todo mundo que conhece a nossa história, que acompanhou, sabe exatamente disso, né? E, Alfredo, assim, conta para nós um pouquinho da tua jornada, né? Começando lá atrás, tu era médico quando a gente se conheceu, né? Até começar realmente a entrar de cabeça, mergulhar de cabeça nesse mundo do empreendedorismo. Bom, Cristiano, eu exerci a medicina por 18 anos ainda, né? Mas desde o primeiro ano eu comecei a empreender. E iniciei lá com a corretora de seguros, onde a gente se conheceu. E da corretora surgiram vários outros negócios, né? Desde construção, que faço até hoje, concessionária de carro, financeira, de moto, automóvel, e assim foi indo, né? Empresa de logística, empresa de tecnologia, e a gente foi inventando e algumas coisas deram certo, outras não, e lá se vão uns 30 anos, né? Da nossa história juntos aí. E ao longo dessa jornada, Alfredo, se você fosse computar, na verdade, né? Quantas centenas de pessoas, de famílias passaram por todos esses projetos? Tu já parou para pensar nesse número? Quantas pessoas que passaram pela tua mão, pela mão dos teus sócios, enfim, que o teu exemplo, os teus empreendimentos ajudaram a mudar, a melhorar a história de vida dessas pessoas? Acho que isso traz muita responsabilidade, né? Cada família, cada pessoa que trabalha com a gente traz uma família junto, né? Na grande maioria das vezes. Mas nunca parei para pensar em quantos, né? Mas com certeza dezenas de milhares de pessoas, né? Ah, com certeza. E assim, você tem uma ideia, a minha esposa, André, eu conheci trabalhando contigo, né? E aí nós temos vários outros exemplos, né? De casais que se formaram, famílias que se formaram dentro dos teus empreendimentos, né? Então, assim, isso é legado, né? Hoje tu pode dizer que, cara, hoje tu tens um legado que tu construiu, né? Teu legado são as pessoas que passaram pela tua vida, as pessoas que você contribuiu, as pessoas que você instigou a se tornarem pessoas melhores, né? E assim, uma coisa que
sempre fez parte da nossa trajetória e também eu considero fundamental na vida de qualquer empreendedor, na vida de qualquer pessoa. E é um tema que, para mim, é muito relevante e para você também, é o tema lealdade, né? Empreendedorismo e lealdade, né? O que representa a lealdade para você? O que é essa palavra para você? Comenta conosco, na verdade, um pouquinho dessa combinação de negócios e lealdade. Eu acho que lealdade é uma palavra facilmente usável, mas pouco usada de maneira errada, né? No mundo das empresas, a lealdade, ela pode ou não fazer parte, né? Porque eu acho que lealdade é entre pessoas e não entre empresas, né? Eu acho que a lealdade ela é uma palavra que traz conforto, traz segurança, né? Eu acho que precisa ter a lealdade entre os pares de uma empresa, entre os sócios e as pessoas de primeiro escalão, no mínimo. É o que todo empresário sonha em ter, a lealdade com os seus pares, né? Mas isso no dia a dia não é tão simples de acontecer. Acho que a gente também não pode se apegar tanto a achar que sempre todos serão leais a gente e a vida tem que ser tocada e o barco tem que andar independente da lealdade. Nós sabemos exatamente o que é isso. E, Alfredo, não sei se tu lembras, né? Mas como que foi o início da nossa jornada, né? Eu cheguei na corretora e assim, como é que foi a abordagem? Como é que a gente iniciou? Como é que tu falou, pô, eu vou dar uma chance para esse louco? Foi bastante engraçado, né, Cristiano? Você ainda era um garoto e naquela época eu ainda estava na medicina, estava no meu consultório, o Davi me ligou. Falou assim, eu achei o cara para trabalhar com a gente. Ele veio aqui pedir um emprego, disse que não quer nem salário. Tirando a brincadeira de lado, depois disso aí a gente conversou e demos a você uma oportunidade. A gente também estava no início, né? A gente também estava aprendendo e éramos ainda uma empresa bastante pequena. E foi muito importante a tua vinda. Você trouxe várias ideias, várias sugestões. E dali surgiram vários outros negócios, né? Então, lá se vão 30 anos, Quase né? 30 E eu acho que a lealdade entre a gente é uma palavra que a gente pode usar, né? Com certeza. Porque a gente já teve uma relação de hierarquia primeiro, depois a gente virou sócio, depois você virou concorrente e a gente está até hoje aí se apoiando e torcendo um pelo outro, né? Acho que aqui cabe bem a palavra lealdade, né? Sem dúvida. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente sabia que tinha quem estava do outro lado sentado, né? Sim, sim. Então, a lealdade, eu acho que no nosso caso é uma realidade. Nós, assim, eu tenho orgulho de dizer, Alfredo, que nós somos um exemplo e uma evidência de lealdade, né? Porque chega um momento que você não torce mais só pelo sucesso profissional da pessoa. Você torce pela pessoa, né? Pelo ser humano, né? E assim, há pouco tempo atrás, né, 4 meses antes do meu pai falecer, meu pai chegou para mim e disse, Cris, eu quero que você traga o Dr. Alfredo aqui em casa, porque eu preciso fazer um agradecimento a ele. E eu te levei lá, né? E ele falou para ti que depois e eu não esqueço disso, né? Depois que o Alfredo Zatter entrou na tua vida, né, você conseguiu deslanchar, você conseguiu... depois que o Alfredo Zatter te estendeu a mão, você conseguiu deslanchar, você conseguiu ajudar teus irmãos, você conseguiu construir muita coisa que você, como filho de operário, você nunca teria conseguido construir se não tivesse sido esse estender a mão do Alfredo Zatter. Então, ele te agradeceu em vida e ele fez questão de fazer isso, né? Então, assim, e hoje, assim, Alfredo, a preocupação, né, que nós temos com você, como ser humano, é muito grande. É muito genuína, né? Eu, a minha esposa, a minha filha, né? A Gabi, a Andréia. Então, assim, a gente quer... o Alfredo já conquistou tudo, né? Falando em sucesso, né? Em sucesso empresarial, né? Mas a gente quer muito que o Alfredinho, seja um cara cada vez mais feliz, né? E que colha tudo o que plantou, né? Tudo que ajudou tanta gente, né? E eu fui testemunha disso.
né? Então, assim, é muito bacana chegar nesse momento. Eu sei que você não faz esse tipo de coisa, né? Dar entrevista e falar em podcast. Então, assim, é muito especial estar te recebendo, né? E estar contando a nossa história, porque o propósito disso é inspirar outras pessoas, né? Inspirar relações entre funcionário e patrões, né? Para que histórias bacanas como a nossa sejam construídas, né? Não só focando o lado financeiro, mas focando o lado humano, né? E assim, Alfredo, conta para nós de tudo que você construiu ao longo desses 30 anos, né? Quais foram os negócios que mais te trazem orgulho, né? De ter colocado no mercado, de ter investido, de ter apostado e investido o teu dinheiro, o teu tempo, enfim. Conta para nós quais foram as oportunidades que mais te enchem de orgulho ao longo desses 30 anos. Difícil, né? Porque cada negócio que a gente faz é um novo filho, né? Que a gente trata com toda a dedicação, resiliência, carinho e etc. Mas, sem dúvida, a OpenTech, ela foi uma empresa que surgiu com 4 colaboradores. Quando a gente vendeu, tinham 700. A gente era líder em mercado, criamos vários produtos inéditos no Brasil, né? Hoje o que tem aí de torre de controle, que todo mundo fala, fomos nós que criamos isso no Brasil, né? Fizemos uma equipe de tecnologia gigante com quase 100 pessoas, criamos muita tecnologia, muito software. Naquela época a gente criou quase um nosso Waze da vida, né? Controlava rotas, controlava quando ainda não existia Google Maps, Waze, essas coisas. Então, acho que a gente criou e deixou um legado aí no Brasil, e as torres de controles aí se espalharam pelo país inteiro, e hoje não se vive mais sem essas informações logísticas, né? Então, talvez pela inovação, talvez por termos criado coisas inéditas e produtos novos, eu acho que a gente acabou deixando, não eu, mas todos nós que fizemos a OpenTech, os meus sócios, né, André, Claudemir e Sérgio, acho que a gente deixou um legado aí. Assim, falando de OpenTech, né? A OpenTech hoje, em todos os lugares onde tem os ex-OpenTechs, né, que estão na linha de frente, a gente percebe, a gente nota que a cultura da OpenTech é a que prevaleceu. Sem dúvida. Cultura, os processos que foram criados na OpenTech, o time, na verdade, que conduziu a OpenTech durante todo esse tempo, as pessoas que foram criadas na OpenTech foram contratadas como operadores e hoje estão numa linha de frente gigantesca, como é o caso do Diego, né, que é o segundo... Começou como operador de rastreamento. Começou como operador de rastreamento e hoje é a segunda pessoa da linha de frente da NSTech, né, que acho que é a maior empresa de tecnologia... Empresa de faturamento de bilhão, né? Sim, da América Latina. Então, assim, isso demonstra, isso evidencia a cultura da empresa, né, que uma vez implementada, ela vai permanecer e ela vai perpetuar por intermédio das pessoas que foram ali treinadas, que foram ali formadas, né? Alfredo, qual a importância, né, da questão da cultura das empresas, né? Da cultura, do jeito de fazer das empresas? Nós temos o case OpenTech que está aí, que é um sucesso cada vez maior, enfim, e que a evidência maior são as pessoas que estão lá na NSTech na linha de frente, né? E eu entendo que a cultura da OpenTech fez grande diferença nisso. O que é cultura para você? Qual a importância da cultura da empresa para você? Cultura é uma coisa que a gente não abre mão, né? Cultura, se for resumir, cultura é o jeito de fazer, né? Acho que cada empresário tem seu jeito de fazer. Não tem, talvez, o certo e o jeito certo, o jeito errado. O nosso jeito de fazer sempre foi dar liberdade, dar direitos e cobrar muita responsabilidade de todos, né? Sempre deixamos as decisões, poder de decisão, a gente sempre delegou muito, sempre deixou as pessoas se exporem, o que tem uma vantagem, mas também tem um risco para essas pessoas, né? Mas esse era o nosso jeito de fazer. Sempre delegar, sempre deixar todo mundo se expressar, sempre tentar criar um ambiente de harmonia e com uma competição, mas uma competição saudável, né? Meritocracia. Então, esse é o nosso jeito de fazer.
Recentemente, a gente teve um episódio ano passado na corretora, que a gente montou um time, talvez assim, de altíssimo nível, mas sem a nossa cultura. 8 meses depois, não tinha mais nenhum. Então, a gente resolveu voltar e começar a fazer de novo do nosso jeito. Então, acho que cultura é isso. Cultura é o jeito de fazer. Não dá para mudar a cultura de uma empresa, né? Talvez o nosso jeito não seja o melhor, o mais perfeito, mas é o nosso jeito. E a gente não abre mão disso. Assim, muitas desses exemplos, dessa questão de cultura, né, que eu tive a oportunidade de aprender na OpenTech, na Zatar, enquanto eu trabalhei lá e fomos sócios, hoje eu acabo implementando na Unity, né, porque realmente a cultura ela acaba fazendo parte, acaba tomando conta, né, do nosso... da nossa forma de atuar como empresário, como empreendedor, né? E é uma questão que é fundamental para fazer com que o negócio dê certo ou não, né? Seja na relação com os sócios, seja na relação com os funcionários, seja na relação com o cliente, né? Então, assim, realmente, trazendo um feedback, né? Eu sei que para ti é motivo de orgulho, né? Quando você escuta de alguém que você trabalhou durante tanto tempo, que hoje a empresa que nós estamos construindo, que é a Unity, ela tem uma boa parte da cultura que eu trouxe, que nós trouxemos, que nós aprendemos, né? Algumas coisas construímos juntos na OpenTech, na Zatar. Então, assim, exemplos e situações que eu não concordava lá atrás, né, quando éramos sócios. Sei bem disso. Hoje eu realmente não abro mão de que seja feito dessa forma, porque é o jeito correto, porque é a cultura que eu aprendi que dá certo, né? E falando nisso, Alfredo, algumas lições, né, que você sempre passou para as pessoas que estiveram ao teu redor como sócios, enfim, né, e que são algumas lições que eu levo e vou levar para sempre como um empreendedor, né? Imposto é sagrado, né? Jamais utilizar o dinheiro da empresa para benefício próprio, né? E uma frase que hoje faz parte do meu dia a dia é: empresa forte, sócio forte, né? Isso demorou para eu aprender, né? Demorou, cabeça dura, demorou para eu aprender, mas esses 3 pontos, na verdade, hoje eu entendo, né, que faz todo sentido e que nenhuma empresa consegue sobreviver sem esses 3 pontos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses 3 pontos, né? Imposto é sagrado, né? Eu cheguei a ouvir você falar, eu tenho orgulho de pagar imposto, né? Embora seja dolorido, né? Mas eu tenho orgulho de pagar imposto. Isso você uma vez falou, a questão da empresa forte, sócio forte, né? E qualquer outra... fala sobre essas duas que eu já vou lembrar a terceira. Não, cara, é imposto, né? Nosso maior sócio é o governo, infelizmente. Mas eu prefiro nem olhar essa conta, né? Porque ela é indiscutível. Então, e eu torço cada vez mais que haja menos sonegação, porque concorrer com concorrentes que não pagam imposto é bastante difícil, né? Então, não adianta sofrer, o nosso negócio precisa dar certo pagando imposto, sem fazer mágicas que lá na frente os problemas chegarão, né? Empresa forte, sócio forte, porque se o sócio for forte e a empresa for fraca, o sócio vai quebrar, né? Então, a gente sempre tem que fazer tudo primeiro para a empresa ficar forte. Então, a empresa tem que ser sólida e o sócio é uma consequência disso, e não o contrário, né? Porque se você não alimentar e não manter a empresa forte, não mantiver a empresa forte, o sócio vai pagar essa conta em algum momento. Com certeza. E lembrei da terceira. A terceira é jamais utilizar o dinheiro da empresa no CPF, né? Muitos contadores falam que é muito comum, né, o empresário, a grande maioria do empresário, em determinado momento tem problema na pessoa física, a empresa está bem, ou a empresa, mesmo não estando bem, né, ela, quando movimenta muito dinheiro, mas ele não tem a noção exata... Faturamento não é lucro, né, cara? Faturamento não é lucro, exatamente.
Então, essa é uma regra que você sempre levou à risca, né? Que você sempre ensinou, você sempre debateu muito, né? É uma das regras que não tem nunca teve negociação contigo, né? Então, assim, esse terceiro pilar, terceiro pilar é bem simples, Cristiano. A gente já teve envolvido em mais, talvez, 2 dezenas de empresas e negócios diferentes. A regra básica é a seguinte: nem conta imposto de gasolina a empresa tem para abastecer carro de sócio. Então, começa por aí, cara. Zero chance disso acontecer. Isso é inegociável. Imagina, se nem o posto de gasolina e nada mais. Então, o sócio tem que sobreviver e viver e crescer com a sobra da empresa e não com o dinheiro da empresa. Perfeito. Essas lições a gente aprendeu e hoje a gente põe em prática, assim, religiosamente, né? Então, realmente, é muito bacana e quando nós conversamos para trazer os sócios para a Unity, né? Tudo isso fez parte do nosso acordo de cotistas, né? Então, que foi uma outra situação que eu aprendi contigo, né? Perguntavam para mim como que esse cara consegue ter tantos sócios, né? E aí, em determinado momento, você me ensinou, você me mostrou, né? E você me apresentou o tal de acordo de cotistas, né? Então, isso em todas as tuas empresas sempre existiu ou a partir de um determinado momento que você entendeu que era importante que acontecesse? Acho que hoje isso já é mais normal, né? Acredito que nem todos façam isso. Antigamente isso era pouco usado e a gente foi aprendendo também com as dificuldades, né? Que é muito fácil você negociar o acordo quando está tudo bem, né, Cristiano? Sim. Então, isso é que nem casamento, né? Quando está tudo bem é que você tem que fazer as regras e não depois que tem problema. Depois que tem problema, se não tiver a regra, é muito difícil resolver. Normalmente quem acaba pagando pelo problema dos sócios, pela briga dos sócios, é a própria empresa, né? Então, os funcionários pagam, a empresa paga, perde cliente, todo mundo fica, né? Às vezes você destrói a empresa numa briga entre 2 sócios. Isso é bastante comum de acontecer. Se você tem um bom acordo de acionista, você resolve isso de uma maneira muito mais simples, né? Porque as regras foram ali pré-estabelecidas, a regra de saída de um sócio ou de outro está ali, é fácil. Até mesmo que use uma via judicial, você resolver de uma maneira bastante rápida. Quando não existe o acordo de acionista, essa briga vira por um tempo indeterminado e possivelmente a empresa não vai se sustentar. Neste momento, os bons talentos já procuram emprego, já te largam também, e a empresa, a chance dela afundar é extremamente grande. Com certeza. E, Alfredo, família, cara, né? Nós sabemos o quanto é importante, né, a instituição família, tanto para você quanto para mim, né? E aqui um exemplo para o outro, na verdade, e um acompanha e acompanhou e acompanha o outro nesse tema, né? E assim, eu posso falar tranquilamente, né, de exemplos, né? E trazendo a trajetória da OpenTech, né? Quando nós recebíamos muitos clientes, quando nós precisávamos oferecer festas, enfim, em todos esses momentos, né? Sejam eles difíceis e desafiadores e os bons momentos, né? A gente não pode deixar de lembrar de uma pessoa que sempre vai morar no nosso coração, que esteve ao teu lado durante toda essa trajetória, né? Que foi a doutora Virgínia, né, que a gente acompanhou tudo que vocês construíram juntos, né? E eu posso falar tranquilamente isso, né? Ela sempre guerreira, ela sempre do teu lado, né? A baiana era linha dura também, mas ela sempre procurou estar ao teu lado, entendendo, né, que tudo que ela fazia na retaguarda era importante para você atingir o resultado que você teve, né? Então, assim, e com muito carinho a gente fala isso, porque nós vimos isso acontecer, né? Então, como é que foi como é que era essa experiência, como é que era essa participação da doutora Virgínia, saudosa doutora Virgínia, em toda essa trajetória? Conta pra gente um pouquinho dessa...
Não era fácil, né? Porque a gente inventava muita coisa, né, Cristiano? É verdade, é verdade. Então, ela, além de ter que aguentar a gente fazer um monte de coisa em casa, receber cliente, amigos, etc., e eventos, ainda tinha que aguentar também os momentos difíceis, né? De estresse, de rompantes. Então, realmente, ela foi uma heroína nesse sentido de, durante todos esses anos, suportar tudo isso. Faz parte, eu acho que fez parte do relacionamento, fez parte da nossa vida, né? Na vida do casal, né? Foram quantos anos de casamento, Alfredo? 30. 30 anos de casamento. Pô, uma história que a gente acompanhou uma boa parte, né? Uma grande parte, e a gente admira muito. Vocês dois tiveram muito sucesso juntos, né? E nós, a minha família, eu, a Andréia, né? Meu saudoso pai, né? Minha mãe, nós sempre comentávamos, né, em casa, como foi importante essa participação da nossa eterna doutorinha, né? A gente chamava ela de doutorinha, e realmente a gente sabe que ela fez grande diferença nessa tua trajetória e agregou muito, né? E também deixou um legado muito especial de ser aquela guerreira, aquela mãezona, aquela mulher que toda mãe, toda esposa precisa ser para que realmente as coisas aconteçam da forma que deva acontecer. E como nós, na minha casa, nós não somos uma família comercial de margarina, porque de vez em quando, né, dá uns arranca-rabo, e ali não era diferente, mas assim, cara, faz parte da vida de todo casal, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho, na verdade, e aprendeu muito com o exemplo de vocês dois, né? Então, parabéns, né? E hoje vocês têm um anjo da guarda lá no céu, né, olhando por todos vocês, né, por vocês, pelas suas filhas, pelo Tuco e por você, né? Eu tenho certeza que ela quer o melhor para vocês, com toda certeza, né? E Alfredo, falando um pouquinho mais de Zatar Seguros, né? Retomou, né, depois da venda da OpenTech, né? E você tinha um projeto, né, de torná-la uma grande corretora de seguros, né? Isso sempre foi um dos seus principais projetos, na verdade, se tratando de Zatar Seguros, né? E como é que está hoje? Quais são os planos? Como é que está a equipe? Quais são os projetos da Zatar? Vocês estão com a matriz aqui? Onde estão as filiais? Quantos funcionários que tem hoje? Fala um pouco para nós desse projeto que a gente admira tanto e que nós temos uma parceria também. Em algumas situações acabamos sendo concorrente, mas faz parte, né? E a gente se respeita por isso, né? E conta para nós como é que está essa situação na Zatar. Bom, esse projeto, né, Cristiano, a gente retomou há 4 anos e alguns meses. De novo, começamos lá com 4, 5 pessoas, começamos juntos, né? Sim. Eu, você e o Davi. Então, nesses 4 anos, a gente fez todo de novo, né? O que a gente acredita muito? Processos, pessoas e tecnologia, né? Acho que o nosso maior tesouro são as pessoas. Mas pessoas sem processo, sem tecnologia, elas não conseguem virar uma grande empresa. A gente vem trabalhando firme, hoje somos 100 pessoas, 90 e tantas pessoas, temos filial em São Paulo, temos 2, Porto Alegre, Curitiba, a matriz em Joinville, estamos fazendo uma sede nova agora, devemos mudar agora nos próximos 20 dias, uma sede bem bacana, de 5 andares, exclusiva para corretora. Temos projeto de corretoras cativas para grandes empresas, já temos fizemos a primeira, temos outros projetos assim. Começamos com uma corretora de logística, né, focada em transporte, pela própria experiência no mercado de gerenciamento de risco e transporte. Hoje temos uma diretoria já de benefícios, saúde e vida. A carteira de saúde já tem mais de 16 mil pessoas, uma equipe de, acho que 11 ou 12 pessoas. Então, hoje somos uma corretora completa, né? Temos uma área de demais ramos também, independente, então temos 3 grandes áreas. A área de transporte e logística, que ainda é a maior. Uma área de demais ramos, que fazem os outros seguros, garantia, property, responsabilidade civil, etc. E diferente da maioria das corretoras, que benefício é um bicho à parte, né? Todos nós sabemos. Não se trata normalmente com seguradoras, e sim com operadoras de saúde.
mas tivemos a oportunidade de montar uma área bastante importante numa outra corretora cativa que a gente tem, chamada A Broker, onde nós somos sócios com mais um grupo de empresários. Então, é isso. Eu acho que a gente está no caminho. Legal. Já fazemos hoje, temos uma área internacional também, abrimos um escritório nos Estados Unidos e devemos aí nos próximos tempos, já atendemos América do Sul, América Latina, seguros no Canadá, México, Chile, então tem sido bastante desafiador. Haja gente capacitada e com a cultura, né, que eu acredito que seja o grande desafio, né? A linha de frente precisa estar alinhada com a cultura, né? E talvez esse seja teu maior desafio, mas que, com certeza, com a experiência que vocês tiveram com os executivos que vieram no ano passado e acabaram não se adaptando, né? E precisaram sair, na verdade, certamente esse episódio gerou um aprendizado muito grande para vocês, né? Como sempre, né? Infelizmente, o erro acaba proporcionando a melhor didática para nós aprendermos, né? Para nos ensinar. Faz parte. Né? Faz parte. E nesse sentido, Alfredo, qual que é assim, a estratégia de onboard, né? Ou seja, a estratégia de criar, educar a mão de obra interna, capacitar a mão de obra dentro da cultura que vocês têm? Vocês têm uma área hoje de desenvolvimento de mão de obra, de talentos, dentro da cultura das Zatar Seguros. Como é que funciona isso, essa estratégia tão relevante e tão estratégica para um negócio do tamanho que vocês estão ficando, que vocês já se tornaram, na verdade? A gente procura trazer pouca gente de fora, o mínimo possível, o mínimo necessário, porque, naturalmente, quando as pessoas vêm, elas vêm com uma outra cultura, e a gente prefere formar. A gente prefere pessoas que não trabalhem com seguro, porque não vêm com o vício, com a cultura de seguro que talvez não seja a mesma que a nossa. Então, a gente gosta muito de trazer pessoas de gestão de risco, que tem uma cultura de se preocupar com o sinistro, de entender o que é um sinistro. Então, a gente prefere trazer pessoas da área de gestão de risco. Temos várias, né, no mercado. Sim. E aí a gente forma e segura essas pessoas. E lá elas vão crescendo dentro da empresa, assim como a gente fez, como Open. De novo, a fórmula está sendo só replicada numa outra atividade. Mas a estratégia e a cultura é a mesma. Legal. Formar pessoas. A gente tem sim uma área, só de treinamento. Os nossos colaboradores fazem prova, fazem cursos. A meritocracia para promoção não é só tempo de casa ou capacidade. Cada vez mais a gente exige que eles façam mais cursos online dentro da nossa plataforma. A gente usa o Google Classroom. Temos uma pessoa lá que você conhece que foi professora a vida inteira, que ele cuida dessa área. Então, os cursos de seguro são todos gravados. E os funcionários, colaboradores têm login e senha. E a gente olha muito para quem está estudando e para quem está fazendo prova e para quem está evoluindo profissionalmente. Isso sempre foi assim, na verdade, né? Sim, na Open a gente teve isso também. A gente também fazia isso, né? E mais uma grande evidência de que a cultura é forte, e quando a cultura é forte, ela acaba gerando um conforto para que as pessoas queiram voltar a trabalhar com a gente, né? Hoje, uma boa parte dos colaboradores da Zatar passaram pela OpenTech, né? São ex-OpenTech, né? Então, assim, tem uma quantidade significativa de ex-colaboradores da OpenTech que acabaram tendo oportunidades dentro da Zatar e que tem crescido, na verdade, né? Então, por quê? Porque, de novo, a questão da cultura, né? A questão da lealdade, né? A questão de conhecer quem são os empresários que estão à frente da gestão, que estão à frente do negócio, que reconhecem, na verdade, sobre todos os aspectos, né? Seja financeiro, plano de carreira, gerar oportunidades para quem realmente quer pagar o preço e fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, isso é mais às vezes, sem você perceber, esse tipo de situação acaba acontecendo no teu dia a dia, né? As pessoas que já trabalharam contigo lá fora, em outros negócios, né? Elas têm a referência muito grande da tua pessoa, né? Que está à frente da gestão, né? E que a gente pode entregar o melhor,
né? Por quê? Porque você, recebendo melhor, você vai devolver, na verdade, no sentido de reconhecimento sobre todos os aspectos, financeiro, plano de carreira, né? E isso tem vários exemplos no mercado de profissionais, de executivos, né? Que começaram contigo lá atrás e que foram evoluindo, né? E confiam muito no Alfredo Zatter e assim, a gente conhece bastante executivos e não é rasgar seda para ti, mas tu sabe que realmente eu estou sendo muito justo quando eu reconheço dessa forma, porque eu sou uma prova viva disso, na verdade, né? Então, meu pai, uma vez conversando com ele recentemente, ele disse: pô, filho, eu não entendo como que tu, um filho de operário, né, conseguiu chegar onde tu chegou. Então, eu entendo, né, porque o meu professor, né, o cara que um dos caras com o qual eu mais aprendi foi você, né? E o segundo cara, por incrível que pareça, com o qual eu mais aprendi foi o Claudemir Udry, cara. E eu falei isso para ele, né? Então, assim, são dois seres humanos que eu sempre vou ter uma gratidão, uma admiração, um respeito e uma lealdade muito grande, porque me ajudaram muito a desenvolver, né? Como profissional, como ser humano e por aí vai, né? E, assim, Alfredo, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? E eu gostaria muito que você deixasse como empresário, como empreendedor, uma mensagem para essa juventude, essa galera nova, né, que entra na empresa e já quer assumir o lugar de CEO, né, não tem muita paciência. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal, né? O que um empresário busca, o que um empreendedor busca quando vai contratar um profissional, seja início de carreira, seja o primeiro emprego, seja uma pessoa que já tem uma carreira consolidada no mercado. Qual é o sonho de consumo de vocês no sentido de, esse cara eu vou trazer para trabalhar comigo? Cristiano, o que eu sempre falo para a minha equipe que contrata as pessoas é assim, a primeira coisa que a gente tem que enxergar nela é sangue no olho, né? Eu acho que sem sangue no olho, sem determinação, não dá para trabalhar com a gente, porque eu acho que a pressão faz parte do trabalho. Eu acho que as empresas que têm sucesso, elas acabam tendo muita cobrança, muita meta. Eu acho que isso faz parte das empresas que têm sucesso. Então, acho que a primeira, lógico, conhecimento técnico, resiliência, vontade de trabalhar, tudo isso, ser correto, ser honesto, ser fiel, né, ser leal, bacana, mas se não tiver sangue no olho, eu acho que, para mim, não funciona. Uma vez você me falou uma frase, né? O cavalo de corrida tu não precisa ensinar a correr. Ele já nasce com esse dom, né? E essa frase eu nunca mais esqueci. Cara, tem mais de 25 anos que tu me falou essa frase, né? A gente tem que ensinar ele a fazer curva, frear, acelerar na hora certa. Né? Isso aí. Então essa é uma das frases que marcou, na verdade, que eu sempre é uma das frases, um dos ensinamentos que eu tive contigo, que eu sempre vou lembrar, né? E assim, Alfredo, mais uma vez, muito obrigado, né, por aceitar esse convite. Eu entendo que você tem agora, já com 6.0, né, completados. É um guri ainda, né? É um guri. Não tem nem cabelo branco ainda, cara. Completados aí no dia 31 de outubro, né? Você tem muito a ensinar, né? Então, esse hábito, né, que se torne um hábito, né? Você aceitar esse tipo de convite, né? Porque muitas pessoas querem conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? Como profissional, como empreendedor, como ser humano, né? Como amigo, né? Como amigo, o nível de lealdade que você tem, né? Então, assim, e eu posso dizer isso, né? E para você ter uma ideia, no ano passado a Gabinha chegou para mim e falou assim, e isso gerou um episódio do podcast também, né? Ela chegou para mim e disse assim: pai, o que aconteceria se você morresse hoje? Como ficaria minha mãe, como eu ficaria, né? E aí ela falou assim, a Unity, né? O que eu faria?
E aí ela disse, hoje, pai, eu venderia a Unity, eu procuraria o tio Alfredo e venderia a Unity para o tio Alfredo. Então, para você ver o nível, né, de lealdade, né, da minha família, né, o nível de confiança que ao longo dos 30 anos nós construímos, né, e para os nossos filhos terem essa segurança, né, na pessoa, não é no dinheiro, é na pessoa, né, no Alfredo CPF, no Alfredo ser humano, que a gente conhece, que a gente sabe quem é. Né? O Alfredo, o coração do Alfredo, a gente conhece. Meu pai, meu saudoso pai conhecia, eu conheço, a minha filha conhece, a minha esposa conhece, e muita gente que tu ajudou, e nunca ninguém vai ficar sabendo, e algumas histórias dessas eu sei, nós conhecemos. Então, assim, essas histórias, Alfredo, compartilhe, porque, assim, isso é legado. Você tem um legado, né? Você tem um grande legado, você já construiu um grande legado, mas essas histórias que você ajudou a construir, elas precisam ser compartilhadas e a sua história precisa ser compartilhada. Comece a aceitar esse tipo de convite, né? Com certeza, tenho certeza que a partir desse nosso bate-papo vão surgir outros convites. Isso vai te encorajar, porque isso vai passar a te fazer bem, né? Chega um momento que a única forma de a gente se tornar imortal, né, é transmitindo o nosso conhecimento, né, e ficando sendo lembrado no coração e na mente das pessoas, né? E isso, contando a tua história, tem muita gente, na verdade, que tem isso em relação a você, e eu sou uma dessas pessoas. Tá? Obrigado, mais uma vez, pelo teu tempo, pelo carinho de estar aqui. Né? Tamo juntos sempre. Né? Queremos o teu bem como ser humano, queremos que você curta a vida, né? E assim, tudo que a gente puder fazer, estiver ao nosso alcance, para rezar por você, pela tua família, pelo Arthur, pela Georgia, pela Giovana, né, e por outras pessoas que estão ao teu redor, que querem o teu bem, a gente vai fazer. Né? Então, muito obrigado. Cristiano, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa ter contribuído aí para o pessoal que assiste os teus podcasts aí da Unity, que a gente tenha contribuído de alguma maneira para dar alguma sugestão e alguma ideia. Obrigado, foi uma honra, um prazer. É sempre um aprendizado, não, Alfredo? Sempre é um aprendizado. Pessoal, esse foi o 8º episódio do UnityCast, O Risco do Sucesso. Um episódio muito especial. Compartilhe e dê de presente, na verdade, e compartilhe lá no nosso YouTube esse episódio, que ele realmente é muito especial. Conta uma história de empreendedorismo, um dos maiores empreendedores que passou pela nossa vida, e um cara de sucesso, tanto profissionalmente quanto como pessoa, como ser humano. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o 9º episódio.